somos da turma de Espanhol 4, Polo Sapucaia do Sul. Meu nome é Marcela. E meu nome é Franciele Paim. Nós escolhemos o texto 4 do seminário, tá? Que a gente pode ver o título aqui, que é o estudo de um blog educacional de língua espanhola sobre perspectiva da teoria da multimodalidade, o valor informativo. Foi o professor Fabrício Paiva Mota que fez essa análise. Ele fez uma pesquisa para confirmar toda essa série de ferramentas que a gente tem no blog para que ele pudesse confirmar se segue um padrão ou não. Então foi uma pesquisa que ele fez no ano de 2011 e publicou, e a gente vai trazer um pouco das ideias gerais dessa pesquisa para a nossa apresentação. Vou passar ao próximo slide. Assim, vamos ter mais ou menos uma ideia de blog. Eu vou dar uma lida no texto geral e aí a gente vai explicando, tá? Então assim, os blogs são uma espécie de diário, só que eletrônico, ao invés daqueles manuscritos. Com a expansão da internet nas últimas décadas, surgiu essa nova forma de interagir, com a super vantagem de que você não precisa ser um expert em informática para ter o seu próprio blog. Aliás, a palavra vem de weblog, uma expressão em inglês que é uma junção de web, rede de computadores, mais log, que é diário de bordo de navegadores. Quer continuar? Aqui? Isso. A primeira plataforma a surgir foi a do Google, Blogger. Famosíssima por ser simples de mexer e criar, além de melhor, ser uma ferramenta gratuita. O professor Mota cita Miller, que para enunciar as características principais dos primeiros blogs, eles eram cronologicamente organizados. Continham links para sites de interesses na internet e ofereciam comentários acerca dos links, não muito diferente de hoje. Na realidade, assim, o blog, em questão do Google, ele é uma ferramenta mais fácil, porque tu pode criar sites educacionais, né? No caso, assim, o professor quer criar um site para ele, lá ele vai publicar, por exemplo, atividades, conteúdo, tudo, né, para os alunos, e lá os alunos vão pesquisar, vão ter aquela interação junto com os outros, e assim vai, que seria no caso também o público-alvo, não apenas os alunos, mas todos os usuários e os internautas, no caso. Seguindo aqui o que o professor Mota diz na pesquisa dele, o blog é uma ferramenta que possibilita ao escrevente atualizar de maneira rápida seus textos, gerir os textos escritos e interagir com o leitor. Então, lá na plataforma de blog, eu digo isso com uma certa propriedade porque eu tenho blog há muito tempo. Então, é uma coisa bem tranquila. Quando tu entra lá no blog, tu cria teu blog e tem ali os botões bem claros sobre criar postagem, editar postagem, mudar o design do blog. Tudo é de uma forma muito fácil. E essa facilidade na manutenção, no manejo daquele blog, ela veio para consolidar no ambiente educacional. Já que no final do último século a gente teve uma expansão, né, com o uso da internet, muita gente começou a usar que não usava antes. Até antigamente quem tinha internet eram pessoas com grande poder aquisitivo. Hoje qualquer pessoa com 100 reais no bolso tem internet em casa. Então não é mais uma coisa tão complicada de conseguir. E muita gente cria blog, seja para fazer de um fã-clube, de alguma celebridade que goste. Qualquer tema, Qualquer tema vira motivo de blog. Um exemplo, eu tenho um blog que eu faço parte, que é sobre quadrinhos. A gente criou bonequinhos de palitinho, bem tosquinho mesmo. E o nome do blog é Turma do Guri. E a gente tem mais de 100 historinhas em quadrinhos de vários temas, com vários personagens. A gente só muda a cor das roupinhas, a gente faz uns triangulinhos de vestidinho, faz muita coisa. É bem legal. Então, quando teve essa expansão dos blogs, chegou isso em ambiente educacional. E eu não digo só em faculdade, na verdade foi aquela expansão, boom, e chegou no ambiente educacional. Pode. Aqui a gente tem uma ideia de por que ter um blog educacional, que a Fran vai falar um pouquinho pra gente. Vou ler, né, para poder explicar melhor. Por que ter um blog educacional? Ele possibilita vantagens no âmbito educacional, tais como discussão de livros, exposição de ideias, debates sobre notícias cotidianas, criação de projetos. Nós mesmos alunos de um curso da Fundamentos, né,
neste terceiro semestre, criamos um blog educacional para a disciplina de fundamentos da educação à distância, 2. Realmente é uma valiosa ferramenta, ainda mais para nós do universo acadêmico. No caso, assim, para nós facilita muito, porque muitas vezes a gente tem acesso, por exemplo, tem coisas que a gente precisa pesquisar e a gente correr atrás, busca na web, né? E a gente chega num blog lá e lá explica muitas vezes o que a gente precisa, de algum conteúdo também importante, né? A gente discutir, porque não é só a gente que faz, não é professor, não é só qualquer outra pessoa que pode fazer o blog, né? Então, qualquer um pode criar, a gente pode buscar ali os conteúdos e aprender a partir dali, né? Então, e também, claro que como mesmo a Marcela falou, né, que é muito fácil também criar um blog, a gente mesmo pode criar e postar conteúdos, nossas ideias ali, as pessoas aproveitam. Puxando esse tema, a gente aproveita para explicar por que a gente escolheu logo o texto 4, por que a gente não escolheu os outros. Então, a gente está fazendo uma pesquisa muito grande em blogs educacionais para a disciplina de fundamentos da educação à distância 2. Então, o texto ficou muito a ver com o que a gente está fazendo agora e a gente resolveu ir mais a fundo. Então, a gente prossegue aqui no slide. A gente sai um pouco dessa criação dos blogs, desse princípio, e a gente parte para a teoria da multimodalidade. O que quer dizer? O blog educacional se caracteriza, de acordo com essa teoria, principalmente pela combinação de linguagem verbal e visual. Ou seja, o blog educacional vai puxar ali aquele monte de gráfico, aquele monte de imagem com texto. E isso vai montar a parte cognitiva e a linguagem para que o leitor possa compreender mais facilmente. Eles apresentam o seu conteúdo como informação dada e nova. E para um estudante de línguas materna e ou estrangeira, essa é mais uma ferramenta pedagógica. Como exemplo, o professor Mota citou a professora Fátima Franco. Ela criou realmente um blog de historinhas narrativas que era colaborado com os alunos dela. Ou seja, ela fazia as histórias e os alunos seguiam o enredo através dos comentários. Então, aqui, para a gente ter uma ideia, eles criaram textos narrativos e, dentre as muitas conclusões, a que mais chamou a atenção foi a interação como sendo mediadora do desenvolvimento cognitivo. Ou seja, eles interagiram entre si e eles foram atrás, eles colocaram as ideias deles na internet e conseguiram ter uma ideia. Tá? Planejando as atividades via blog, o professor estimula o debate de ideias, a interação e a colaboração entre os seus alunos. Mas o que é a teoria da multimodalidade? A gente até então a gente não fazia a menor ideia do que era. Então agora nos próximos slides a gente vai saber o que significa a teoria da multimodalidade. Crazy Van Delver criam sua gramática do design visual. O objetivo dela é complementar os estudos linguísticos, analisando principalmente as estruturas visuais. Ela propõe um padrão de descrição estética das imagens partindo da premissa de que os elementos internos são relacionados entre si para formar um todo coerente e assim expressar significados diferentes. Essa gramática do design visual preocupa-se com uma descrição formal da estética das imagens sob uma perspectiva mais pragmática. Assim, olha, em outras palavras, até como alguns alunos dizem, vão falar em português agora, na verdade, a gente sempre teve gramáticas que falam da linguagem, mas por que não falar do visual? Por que não falar do design? Então, o Kress e Van Leeuwen, eles viram que essa lacuna na linguística cognitiva estava faltando. E eles criaram a gramática do design visual. Então, a gente vai dar uma olhadinha comparando ela. Ela tem relação com a gramática sistêmico-funcional e ela tem 3 comparações, que é a representacional ou ideacional, a interativa ou interpessoal e a composicional ou textual. Isso tudo forma essas metafunções, compõem a gramática do design visual. O objetivo da pesquisa é realizada pelo professor Mota une os elementos visuais das metafunções representacional e interativa, compondo um todo coerente. A metafunção composicional se concretiza através de 3 elementos: o valor da informação, que seria a disposição dos elementos dentro da composição visual, saliência e estruturação. Apenas o primeiro foi analisado nessa pesquisa. Aqui, esquerda ou direita. Aqui, o lado direito da imagem geralmente contém a informação-chave, a qual o leitor da imagem deve prestar atenção
pois já se situa o elemento novo, aquilo que ainda não é conhecido por ele. O lado esquerdo contém um elemento já dado, conhecido pelo leitor e com o qual ele já está familiarizado. Topo base é a parte superior estaria a informação ideal, ou seja, aquela informação que apela para os nossos sentidos emotivos, a fim de expressar o que o produto pode ser e não de fato o que ele é. Os elementos dispostos na base apresentam informações menos relevantes, deixando-os em segundo plano. Até poderia citar notas de rodapé em algumas publicações e em post. E o centro e margem é um elemento considerado centro quando dentro da composição visual direciona um elemento no meio e outros ao seu redor. E margens, os elementos que estão à sua volta. Então, esse valor de informação, que é a única coisa que ele analisou, que é o principal, na verdade, das metafunções, o que ele fez? Pode dizer. Ele entrou no portal educacional e ele escolheu 7 blogs educacionais de língua espanhola e fez uma análise se aquilo ali realmente faria sentido. Tu quer dar uma explicação? Aqui. O Sr. Mota, em sua pesquisa, analisou 7 blogs de portal educacional, utilizando os seguintes procedimentos metodológicos. Primeiro, acesso ao portal educacional. 2. Seleção dos blogs educacionais de língua portuguesa e descrição dos blogs educacionais segundo a teoria da multimodalidade, de Frest e von Leeuwen, 1935. Os blogs não estavam todos na mesma versão. Lá no portal educacional tem a versão antiga, ou a versão anterior, e a versão nova. Quando ele analisou esses, eles estavam misturados, mas a conclusão que ele chegou foi, apesar das versões diferentes, a dicotomia esquerda-direita para a distribuição das informações foi claramente identificada. Então, na versão anterior, o elemento dado se localiza à direita, pois o leitor, ao acessar o blog, encontra sempre a mesma informação. Já o lado esquerdo constitui o elemento novo, porque as postagens são publicadas na ordem cronológica inversa, atualizada com frequência. No blog da versão nova, as postagens estão localizadas à esquerda. Isso indica dizer que o lado esquerdo apresenta algo já conhecido pelo leitor, haja visto que no lado direito visualizamos as postagens através de frases-chave. Ou seja, ele confirmou que isso realmente acontece. Essa análise não foram muitos os blogs que ele analisou, mas consegue comprovar a teoria. E isso parte para novas pesquisas que, posteriormente, alguém queira ter. Queria fazer uma observação também. Por exemplo, nós acadêmicos, muitas vezes a gente faz pesquisas, buscas, né, pelo web e, tipo, por exemplo, eu aprendi muito pelos blogs que eu estudei, né. Por exemplo, era um assunto tal, da disciplina, fui lá, pesquisei no blog, né, e, por exemplo, intertextualidade, que a gente estudou numa das disciplinas, foi que, assim, eu sabia bastante sobre intertextualidade, só que muitas vezes a gente não lembra o que é exatamente, e eu fui lá no blog, quando pesquisei, e lá apareceu um texto. Só que eu fiquei assim, como é que eu vou diferenciar os tipos de intertextualidade? Tinha as imagens, então aquilo ali me fez eu conseguir entender um bom entendimento por meio das imagens. Então tudo ajudou, entendeu? Então